Olá, tudo bem? Para essa questão, o segredo dela é a gente lembrar que a distância percorrida é igual à área do gráfico, né? A área sobre o gráfico, quando o gráfico é velocidade por tempo. E o segredo dela está nessa partezinha aqui, ó. O que significa isso aqui? Isso é uma coisa que é muito pouco demonstrada nos gráficos do ensino médio, mas quando cai a gente tem que saber interpretar. Os valores que aparecem aqui, ó, 1,2, 1, 0,8, né? Eles representam nada mais, nada menos do que a escala que é mostrada aqui em cima. Por exemplo, se eu dou uma velocidade em quilômetro por hora, então esses valores representam o quilômetro por hora. Por exemplo, eu dou uma pressão em quilopascal. Então, esses valores aqui representam em quilopascal. A gente sempre tem que obedecer muito qual é a medida que está sendo mostrada. Nesse caso, a medida que está sendo mostrada é velocidade dividido para 10,5 metros por segundo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a velocidade muda de 0 até 1. Isso não significa que a velocidade é 1 metro por segundo. E é isso que pode gerar uma grande confusão. Por quê? Não é a velocidade que é 1. Vamos ver aqui na folha, fica um pouquinho melhor de entender. 1 metro por segundo é igual à escala toda. O que é a escala ali? É velocidade dividido para 10,5 metros por segundo. Os valores que são demonstrados no gráfico são os resultados dessa divisão aqui, tá? Por isso que você sempre tem que obedecer. Se está mostrado ali a velocidade vezes 2, então você pega o valor lá do gráfico, sei lá, o valor 2 é igual a velocidade vezes 2. Sempre obedece tudo que está sendo mostrado ali na escala, tá? Se a minha escala está em velocidade dividido para 10,5 metros por segundo, então todos os valores que eu tiver ali vão ser relativos a essa divisão. Então, eu tenho que 1 é igual a V dividido para 10,5. Esse 10,5 passa multiplicando e eu tenho que a velocidade é igual a 10,5 metros por segundo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, não é que a velocidade varie de 0 até 1 metro por segundo, mas sim que a velocidade varia de 0 até 10,5 metros por segundo. Isso aqui é apenas a representação desse valor todo aqui, tá? Então, é bem importante se atentar a isso. Outra dificuldade desse gráfico é o tempo, né? Que aqui esse tempo não está mostrado. Uma questão aí de aproximação mesmo, é válido considerar o tempo como sendo uns 3 segundos, né? Porque, ó, se ele tá aqui mais no meio, considerando aqui, ele tá mais ou menos aqui, que é mais ou menos 3 segundos, tá? Então, para fazer a distância percorrida ali, né, para descobrir o tempo, então é só você fazer assim. Você calcula a distância que é percorrida nesse trajeto aqui, que a gente sabe qual é o tempo, né, que vai levar. Calcula a distância, vê quanto de distância falta até completar o trajeto e daí calcula o tempo. Aqui ele fala, ó, que o suprimento de A2 começa a diminuir a partir de 200 metros. Então, até 200 metros, a velocidade é mantida constante em 10,5 metros por segundo. Então, a distância que faltar, basta fazer no movimento uniforme, tá bem? Então, a gente pode vir aqui e fazer. Ali, ó, gravamos bem os valores, né? Qual é a área dessa parte aqui? Isso aqui é um triângulo. Então, fica a base, que é 3 segundos, vezes a altura, que é 10,5 metros por segundo, que a gente calculou ali, dividido para 2 é igual a área, né? E nos gráficos velocidade por tempo, aqui a área é igual a distância. Então, a base, que é 3, a altura, que é 10,5, dividido para 2, é igual a distância. 3 vezes 10,5 dá 31,5, né? Dividido por 2 me dá 15,75
metros de distância. Então, aí, para eu completar esse trajeto, vai me faltar 184,25 metros, tá? Então, é só eu vir aqui e aplicar. Distância igual a velocidade vezes o tempo. A velocidade vai ser mantida constante em 10,5 metros por segundo. Então, 184,25 é igual a 10,5 vezes o tempo. Esse tempo aqui, ele é aproximadamente 17 e pouquinho segundo, tá? Então, 17 e pouco, né? Mais 3 dá 20 e poucos segundos. Quando você faz 20 e poucos segundos, é aproximadamente 21 segundos. Então, assim, a gente tem que o tempo aproximado para percorrer os 200 metros é 21 segundos. Porque você primeiro vai percorrer aqui, né, acelerando, depois permanece em 10,5 metros por segundo, até que os 200 metros se completem.